Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho de hoje, solenidade da Epifania do Senhor. Hoje quero pedir as suas orações por mim. Estou completando 48 anos de vida. O tempo voa. Obrigado pela presença de cada um de vocês na minha vida e pelo carinho sempre de incentivo que vocês me enviam. Deus abençoe. Este podcast é um oferecimento Julieste Transportadora. Soluções em transporte de cargas, máxima qualidade de serviço e segurança em todas as etapas do transporte. Dr. Fernando Sinagava, ortopedista especialista em ombro e cotovelo. Em 15 anos de profissão, já realizou mais de 2.000 cirurgias. Agende a sua consulta. consultoriodoombro.com.br. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! Hoje, diante do Evangelho, o convite é para que nos coloquemos simplesmente diante de Deus, imerso num profundo silêncio interior. Deixemos de lado toda a curiosidade de pensamento e imaginação. Abramos o coração ao poder da Palavra de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho às nações, guiando-os pela estrela, concedei aos vossos servos, que já vos conhecem pela fé, contemplar-vos um dia face a face no céu. Amém. Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A pergunta dos sábios: onde está aquele que nasceu, o Rei dos Judeus? Constitui talvez o tema principal do Evangelho de hoje. O que mais surpreende é o fato de ser formulado por pessoas estranhas ao povo de Israel, ainda longe da salvação, mas que em breve ocuparão o lugar do povo eleito. Os magos eram membros da casta sacerdotal da Pérsia. Mais tarde, teólogos, filósofos, cientistas orientais, e foram designados com este nome. Com a viagem a Belém, antecipam e anunciam a vinda dos povos pagãos ao Evangelho. E o valor cristológico do Evangelho de hoje, dessa passagem, Cristo, salvação do povo, é o significado central que deve ser sempre guardado por nós.
Outras explicações moralizantes ou alegóricas, especialmente nos que diz respeito aos presentes e ao seu significado, valem, mas o que vale mesmo é a presença dos povos diante de Jesus. São os pagãos que primeiro se emocionam com o nascimento do rei dos judeus e vão procurá-lo. Eles chegam naturalmente a Jerusalém, e isso está até lá em Isaías capítulo 60. Lá os magos se encontram e questionam os judeus e sua história sagrada. Eles atestam com certeza que as Escrituras anunciam o Messias, mas não conseguem reconhecê-lo no menino de Belém. Os judeus são capazes de examinar as Escrituras e descobrir o local do nascimento do Messias, predito pelo profeta, mas não dão um passo para encontrá-lo, para pelo menos seguir os adoradores estrangeiros. A sua reunião no palácio de Herodes parece mais um conselho de guerra do que uma busca serena da vontade de Deus. A capital messiânica, a pequena Belém, a menor entre as cidades de Judá, ofusca a grande Jerusalém. Ela se lançará com todas as suas forças, mas sem sucesso. O Messias escapará dos seus ataques. O comportamento de Herodes, os sacerdotes, os escribas e do povo contra Jesus é o mesmo que as autoridades e o povo de Jerusalém tomarão contra Cristo durante os anos da sua vida pública e nos dias da sua paixão, morte e ressurreição. E tomarão a mesma atitude contra os pregadores do Evangelho e os continuadores da sua obra. Um duplo movimento antitético atravessa essa história, o da rejeição dos judeus e o da aceitação dos pagãos. Encontraremos esse contraste em todo o Evangelho. A salvação dos pagãos é uma verdade presente no Antigo Testamento e na tradição judaica. Gênesis 12, Isaías 2, Salmo 47. Se a Israel é dada a oportunidade de descobrir Deus através da sua história, os pagãos devem chegar a isso através dos esplendores da criação. As estrelas narram a história do único Deus e revelam o poder do seu Criador. Parece que aqui Mateus se refere à história de Números, dos capítulos 22 ao 24, e a comenta a maneira dos Targumim palestinos, que são traduções explicativas do Antigo Testamento. Tanto no livro dos Números como nesta passagem de Mateus, os magos pagãos encontram um rei estrangeiro, Balaque, que quer amaldiçoar o povo de Deus. Herodes, que quer matar o rei dos judeus. Os magos, porém, nos dois casos, tomaram uma atitude contrária à vontade dos dois reis, abençoando e adorando aquele que deviam condenar. Além disso, anunciam uma estrela brilhante e regressam aos seus países calmos e felizes. Mateus quer associar os pagãos desde o início da vida de Jesus à instauração do reino universal de Deus. Jesus é a luz que ilumina os povos, é a sabedoria que supera a de Salomão e atrai para si os reis e sábios da terra. A vinda dos pagãos implica o reconhecimento do domínio universal de Cristo. Mas, como já foi dito, para Mateus é importante o contraste que a vinda dos magos cria com a rejeição dos judeus. A salvação aceita por quem vem de longe é negligenciada por quem está perto. Os sábios recebem o aviso em sonho para não voltarem a Herodes. Eles também são especialistas em interpretação de sonhos. Esses homens obedientes de Deus voltaram para sua terra por outro caminho. Hoje a igreja celebra São João Nepomuceno Neumann. Ele nasceu na Boêmia, atual República Tcheca, aos 28 de março de 1811. Seus pais deram aos 6 filhos ótima educação cristã e 4 deles entraram para a vida religiosa. Já aos 12 anos, estudante, destacava-se pela aplicação em seguir seriamente a Deus. Nutria enorme veneração pelo sacerdócio, apesar de se considerar indigno dele. Entrou no seminário em 1831. Autodidata e com grande facilidade para as línguas,
Aprendeu italiano, francês, alemão, tcheco, latim e inglês. Mas por haver excesso de presbíteros na diocese, o bispo decidirá adiar as ordenações por tempo indeterminado. João não desistiu e, afinal, conseguiu uma carta de recomendação para o bispo de Nova York, viajando para lá em 1836. Logo foi ordenado na Catedral de São Patrício, no dia 25 de junho de 1836. A Diocese de Nova York possui então apenas 36 padres para mais de 200 mil católicos. Iniciou imenso ministério sacerdotal, especialmente nas regiões de imigração alemã, nas quais enfrentou numerosas hostilidades de pessoas contrárias à religião. O fervor que conhecera na congregação do Santíssimo Redentor o levou a ingressar nesta ordem religiosa em 1842. Seu desejo pessoal de santidade coincidia com a ideia do fundador, Santo Afonso Maria de Ligório, que recomendava recusar as vocações medíocres ou simplesmente duvidosas. Poucos e santos, dizia seus missionários. Em breve foi nomeado superior dos redentoristas. Acreditava que a obediência radical atraía a graça divina, como o observa o célebre padre Filipon. Dizia o seguinte: a observância absolutamente fiel de uma regra religiosa aprovada pela sabedoria da Igreja bastaria para encaminhar as almas aos cumes mais elevados da santidade. Daí dizer o Papa João XXII: dai-me um dominicano que observe fielmente sua regra e constituições, e mesmo sem milagres, eu o canonizarei. Como superior foi assim exemplar, e não exigia de seus subalternos nada que ele próprio não estivesse pronto a praticar. Em 1847 foi eleito para a congregação como superior dos redentoristas nos Estados Unidos. A congregação contava na época apenas com 30 membros, mas durante seus 2 anos no cargo foram fundadas 10 novas casas. Deixou a função com os padres redentoristas bem preparados para serem uma congregação autônoma, o que ocorreu em 1850. Foi nomeado bispo de Filadélfia em 1852, onde, como em todos os lugares por onde passara, demonstrou zelo exemplar. Sua diocese era muito grande e se desenvolvia com muita rapidez. Por isso decidiu introduzir no país a educação católica, organizando um sistema diocesano de escolas. Ele é considerado o fundador das escolas católicas nos Estados Unidos. Aconselhado pelo próprio Papa, fundou o Instituto das Irmãs da Ordem Terceira de São Francisco para cuidar destas escolas. Construiu mais de 80 igrejas durante seu bispado e iniciou a Catedral de São Pedro e São Paulo. Também estabeleceu inúmeras instituições religiosas e introduziu a devoção das 40 horas de adoração eucarística. Descobriu ainda tempo para escrever numerosos artigos em revistas, jornais católicos, publicou 2 catecismos e uma história da Bíblia para estudantes. Profundamente devoto de Nossa Senhora, recebeu um convite formal de Pio IX para estar presente na solene promulgação do dogma da Imaculada Conceição. Pouco antes do Natal de 1859, conversando com o irmão leigo, perguntou-lhe se preferiria uma morte repentina ou falecer após longa doença, e a resposta escolhida foi essa: a fim de preparar-me melhor para a eternidade, eu prefiro a segunda opção. João ponderou: um cristão, sobretudo um religioso, deve estar sempre preparado para uma boa morte, e se ela vier de modo súbito, isso não deixará de ter suas vantagens. Evitará para nós e para aqueles que nos assistem muitas tentações de impaciência, e além do mais, deixará muito menos tempo ao demônio para nos perturbar. Em qualquer caso, porém, a forma de morte que Deus nos enviar será a melhor para nós. No dia 5 de janeiro de 1860, apesar do mal-estar que sentia, saiu para tomar providências relativas ao assunto da diocese. Da saúde frágil, sempre se manteve muito ativo e subitamente caiu na rua e logo faleceu. Oremos. Senhor, por intercessão de São João Nilma,
Dai-nos a graça de perseverar ao longo de toda a vida de obediência a vós e à vossa Igreja, para que estejamos sempre preparados para o encontro definitivo que certamente teremos convosco. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Finalizemos nosso programa com a estrofe do Salmo 71 da liturgia deste domingo festivo, na verdade solene. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir, e oferecer-lhe seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. Boa Epifania para todos, e até amanhã, se Deus quiser.